adolescentes, prontos para mais um trimestre? E para esta aula eu quero convidar o Pedrinho e a Mariana. Ah, mas só vai gravar nós três de novo? Eu acho que a gente tinha que chamar alguém bem legal para gravar com a gente, né? Acho que poderia ser um adolescente. Seja muito bem-vindo, João Pedro! Bora pra aula? Aê! E agora que nós estamos completos, você que não me conhece, eu sou a Andréia. E eu sou a Mariana. Eu sou o Pedro. E eu sou o João Pedro. E nós somos aqui da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, que fica em Campo Grande, Cariacica, no Espírito Santo. Você que é nosso convidado, escreva seu nome aí no chat. Diga a cidade de onde você é. E olha, adolescente, dá tempo de você compartilhar o link. Ó, não vai esquecer de deixar o like, hein? Não é inscrito no nosso canal? Não? O que você está esperando? Dá tempo. E para começar a nossa aula, gente, trimestre iniciando hoje. Que privilégio, hein? Já tá com a revista na mão, já sabe que nós vamos estudar neste trimestre como viver no mundo à luz da Bíblia. É forte. E a lição, primeira lição, lição de número 1. Nós vamos aprender um pouquinho acerca de vivendo como filho. Mas nós não podemos começar essa aula sem orar. Não é isso, Pedro? Isso mesmo. Senhor, meu Deus, meu Pai, venho te pedir, Senhor, por esta aula. Pai, que nesta lição os adolescentes possam entender que só o Senhor é Pai e que o Senhor está sempre conosco. Que o ensino aqui possa entrar dentro do coração deles. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Adolescentes, a vida nos apresenta desafios diariamente. Todos os dias nós somos desafiados a viver neste mundo. E como viver neste mundo à luz da Bíblia? Como viver neste mundo como filhos de Deus? Como vamos fazer a escolha certa? Como vamos reconhecer que, de fato, estamos seguindo as orientações que são do céu? Neste trimestre, a cada aula, nós vamos estar estudando um pouquinho a respeito disso. Se eu fosse você, não perderia nenhuma aula. E como nós sabemos que vocês gostam de um desafio, hoje nós trouxemos um desafio para vocês. Olha, fica ligado na aula, vai aparecer 3 palavras em destaque. E no final da aula, lá no chat, ao vivo, os 3 primeiros que responderem quais foram as 3 palavras que apareceram durante a nossa aula vão ser premiados, amém? Pai, Senhor, adolescentes, eu me chamo Nicolas e eu vou fazer a leitura bíblica de hoje, que se encontra em Romanos 8,14. Porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Foi isso, adolescentes. Tchau. Antes de iniciar a nossa lição, eu gostaria de perguntar para alguns adolescentes: quais seriam as características de um bom pai? Responde aí. A paz do Senhor, adolescentes, estamos aqui para mais uma entrevista com vocês para saber, na opinião de vocês, quais são as características de um bom pai. Então, adolescentes, a gente está aqui com o Alan. Então, Alan, para você, quais são as características de um bom pai? Seja presente na família, que saiba aconselhar os filhos e a esposa,
que também tenha amor pelos pais, pelos filhos e que seja responsável também, que seja leal também. Isso aí. Então, adolescentes, a gente tá aqui com a... Ana Luísa, Então, Ana Luísa, pra você, quais são as características de um bom pai? de um bom pai. Características. Um pai que ajuda o filho nos momentos difíceis, um pai que tá ali pra apoiar, mas pra disciplinar, pra corrigir o filho quando precisa. Eu acho que as características de um bom pai são ele cuidar bem dos filhos, claro, não agredir eles, né, nem a esposa dele, cuidar bem deles, né, trazer o sustento pra casa, tal coisa assim mesmo. Um bom pai, ele é amoroso, ele sabe repreender seus filhos quando eles estão errados. Um bom pai, ele é um exemplo do lar. Acho que essas são as 3 principais características de um bom pai. E foi isso, adolescentes. Tchau! Muito legal essas respostas aí, hein, gente? Então, de parabéns. Obrigada pela participação de vocês. A paz, adolescentes. Então, professores, como devemos fazer para se tornar filhos de Deus? Essa é a minha pergunta. Então, adolescentes, é muito importante a gente reconhecer que Deus, ele é nosso Pai. Primeiramente, nós temos que saber que todos os seres humanos que Deus criou são criaturas e não filhos. Filhos são aqueles que aceitam a Jesus e creem que ele é o único Salvador que pode nos libertar dos pecados. Então, filhos são aqueles que aceitam a Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, é como se nós fizéssemos a nossa identidade. Nós ganhamos a nossa identidade de filho de Deus. E como um filho faz com seu pai, nós devemos todos os dias criar um relacionamento com Deus, que é o nosso Pai. E nós fazemos isso através da oração, do jejum, da leitura da palavra, com o nosso devocional. E assim nós nos tornamos filhos de Deus. Assim nós nos tornamos cada vez mais próximos de Deus. Então, adolescentes, nós temos que assumir as nossas responsabilidades como filhos e tomar posse da nossa identidade, que nós somos filhos de Deus. E é por isso, adolescentes, que na igreja nós chamamos os outros de irmãos, porque todos nós somos filhos de Deus. Então, todos nós somos irmãos na fé. A paz do Senhor, adolescentes, eu tenho uma pergunta. Se Deus é nosso Pai, Ele nos castiga? Bom, adolescentes, castigar seria uma palavra um pouco desnecessária ali. Nós poderíamos dizer que Deus ele nos corrige de acordo com os nossos erros. Porque, como nós sabemos, Deus ele sempre quer o melhor para nós. Deus nunca vai querer o nosso mal, Ele sempre vai querer bênçãos para nós, financeiras, físicas, espirituais. Então, quando nós estamos passando por alguns momentos difíceis, muitas das vezes vai ser a correção de Deus sobre a nossa vida, de algum erro, de algum pecado, de alguma coisa que nós temos feito que tem desagradado a Deus. Quando Deus ele nos corrige, é para nós deixarmos de pecar, deixarmos de desagradar a Ele e voltarmos para Deus. Mesmo como, por exemplo, Davi, ele pecou várias vezes, mas sempre que ele pecava, ele se arrependia e deixava de pecar. Ele sempre deixava o seu pecado e voltava para Deus. E é assim que nós devemos fazer também. Outro ponto importante a ressaltar é que Deus não tem filhos preferidos. Se nós cometemos um pecado, as outras pessoas que cometem o mesmo tipo de pecado podem ter a mesma punição que a gente. Deus não tem filhos prediletos, então as suas bênçãos não são definidas para apenas uma pessoa. A sua busca vai definir o que Deus vai entregar para você. Também a correção de Deus sobre nossas vidas vai trazer o aperfeiçoamento, a maturidade sobre nós, a maturidade espiritual, maturidade mental, vai trazer com que nós fazemos, deixássemos de realmente pecar, deixássemos de errar nas mesmas coisas, nas mesmas falhas, que é isso que a correção ela traz. Bom, como o nosso pastor Jairo Carvalho diz, a visão de amor dessa sociedade tem sido muito deturpada pelas nossas visões de mundo, pela nossa cosmovisão. Bom, a nossa visão de amor, como ela tem sido mudada, nós temos visto que a correção, muitas das vezes, mesmo dos pais e mães,
podem até não parecer correta, mas quando um pai e uma mãe corrigem o seu filho, ele quer que ele aprenda que o que ele fez é errado e que ele pare de fazer essas coisas. Inclusive, João Pedro, muito interessante que você disse, em Hebreus 12, de 7 a 10, diz que a correção ela é um direito e uma obrigação do pai. Então, toda vez que o pai corrige o seu filho, ele está seguindo uma orientação do céu. Quando deixa de corrigir, quando o filho faz algo errado, ele está sendo omisso à palavra do Senhor, negligente e omisso à palavra do Senhor. Amém? Pai, Senhor, adolescente, me chamo Lucas e a pergunta é: como podemos reconhecer que Deus está perto de nós? Bom, eu vou começar a responder essa pergunta com o versículo da Bíblia, que está lá em Isaías, capítulo 49, versículo 15, que diz bem assim: O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mas mesmo que isso acontecesse, eu, o Senhor, nunca esqueceria vocês. Bom, só nesse versículo já podemos ver o quanto o amor de Deus é infinito. Podemos ver o quanto Deus é amoroso conosco. Por mais que temos nossas falhas, pecamos tanto, Deus nunca nos deixa de amar. E isso também nos mostra, adolescentes, que o amor de Deus é infinitamente maior do que o amor de mãe, que no nosso mundo secular eles consideram como se fosse o maior amor do mundo. E Deus supera todas as expectativas. Deus não é um pai comum, que às vezes está ausente ou até ocupado. Deus está sempre disponível para nós. E nós podemos conversar com Ele a qualquer lugar e em qualquer hora, porque Ele sempre irá nos ouvir. E também podemos refletir um texto que se encontra em Salmos 27, versículo 10, que fala bem assim: Ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Então, adolescentes, lembre-se sempre, o que a nossa família não pode fazer por nós, Deus pode fazer. E o que eu quero deixar para vocês, adolescentes, é: vivam sempre como filhos. Vocês são amados e completos na presença do Pai. Ele sempre está cuidando de nós. Olá, queridos. Um assunto importante hoje, o assunto de paternidade. Os pais representam uma parcela de influência muito grande na criação, na formação do caráter, das emoções do indivíduo. Então, todos nós temos pais, alguns pais são presentes, alguns pais são ausentes, mas de tal forma que o pai, ele representa uma faceta daquilo que Deus é. Por isso existem os pais. Mesmo que a gente não tenha tido uma experiência importante com os nossos pais, nós temos Deus que é o nosso pai. Primeiro, Deus é pai porque criou os seres humanos. Depois, Deus é pai porque aqueles que estão em Jesus Cristo têm a Deus como pai, como Senhor e Salvador. Por isso nós somos uma grande família de irmãos. Então, mesmo que você não tenha tido uma boa experiência com seu pai, você pode experimentar o amor de Deus, a sua paternidade, o seu cuidado, o seu carinho, a sua presença a todo momento, conduzindo, guardando você. Você precisa desempenhar um relacionamento pessoal com Deus e depender basicamente da paternidade divina, porque Deus é um pai que nunca esquece e nunca abandona seus filhos. E aqueles que creem em Jesus, que são salvos pela fé em Deus como seu Pai. Deus abençoe vocês. É sempre muito bom saber que nós não estamos sozinhos, que nós temos um Pai eterno, que não nos abandona. Embora nós sejamos pecadores, falhos, mas o Senhor, o nosso Pai, Ele não nos abandona jamais. Mesmo que o nosso pai terreno ou a nossa mãe terrena nos abandone, o nosso Pai do céu, Ele jamais vai nos abandonar. Se você, adolescente, se sente órfão, de repente órfão de pai e de mãe vivos, você precisa saber
Você precisa reconhecer que você tem um pai. Um pai que está com você todos os dias. Um pai que quando você chamar por ele, ele está à sua disposição. A qualquer momento, a qualquer hora, não se sinta só. O seu pai está com você e ele aguarda, ele espera que você o procure, que você fale com ele, que você tenha um relacionamento com ele. Lembre-se todos os dias, você tem um pai. Então, adolescentes, agora chegou uma hora muito especial da nossa aula, que é a hora da oferta. E como Deus nos ama tanto, nós podemos retribuir esse amor em forma de ofertas, de contribuição, que é uma forma de adoração. Então, tá aí passando o Pix, o PicPay, as contas bancárias. Contribua da forma que você puder. Que venha do seu coração, que Deus vai abençoar demais a sua oferta. E também agora tá passando um drone aqui em cima, ó, que tá mostrando para vocês o nosso espaço e o projeto dos 1000 Valentes, que tem como objetivo comprar este espaço. Então tá passando aí a cozinha, o campo, e eu sei que através do coração generoso, Deus vai fazer coisas maravilhosas. Deus está perto de nós. Chove seu amor, no seu amor. Nananana. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero
não preciso te formar. Diga, eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar, não é sobre religião. Então chame por ele, chame por ele. E se precisar, é só chamar. Eu sei, pode ser de madrugada, qualquer hora, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. E aí, adolescentes, tudo certo com vocês? Estou aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta. E na verdade o nosso quiz de hoje é um pouco diferente. Hoje vai ser sobre verdadeiro ou falso. Então, se você acreditar que a afirmativa é verdadeira, coloque V. Se achar que é falsa, coloque F. Então, responda com sabedoria. E a nossa primeira afirmativa é: Deus disciplina seus filhos. Verdadeiro ou falso? Responde aí. E acabou nosso tempo e a resposta correta é verdadeiro. Segunda afirmativa: os olhos do Pai não estão sobre sua vida em todos os instantes. Verdadeiro ou falso? Responde aí. E acabou nosso tempo, e se você respondeu verdadeiro, eu sinto muito porque na verdade você errou, porque é falso. O Deus sim está com os olhos em nós o tempo todo. Terceira afirmativa: Deus tem filhos perfeitos e prediletos. Verdadeiro ou falso? Vamos lá, responde aí no chat. Acabou nosso tempo e espero que tenha colocado F aí no chat, porque essa afirmativa é falsa. Deus não tem nem filhos prediletos e nem filhos perfeitos. E quarta e última afirmativa é: quando aceito Jesus, me torno filho de Deus. Verdadeiro ou falso? Vamos lá? Responde aí. E acabou nosso tempo, e a resposta certa dessa última afirmativa é verdadeiro, porque sim, quando aceitamos a Jesus, nos tornamos filhos de Deus. E foi isso, meus caros adolescentes, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham acertado as perguntas e tenham absorvido um pouco mais do conteúdo da nossa aula. É isso, fiquem na paz e tchau! E aí, adolescentes? Prontos para o desafio? Vamos lá? Tempo na tela! E quem respondeu? Deus é Pai, Deus cuida dos seus filhos e Deus está perto? Parabéns, vocês acertaram! Amém, adolescentes. Que Deus possa multiplicar a oferta de vocês. E agora, para a gente encerrar nossa aula, vou pedir para o João Pedro estar orando para a gente. Amém. Vamos fazer essa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, a Deus, por essa aula, Deus. Que o Senhor, Deus, possa abençoar, Pai, cada adolescente, ó Deus, que estava assistindo essa aula, Pai. Que o Senhor, Deus, possa infiltrar, Deus, essa mensagem, Deus, essa palavra, Deus, que nos foi dada aqui, Deus, nos corações dele, ó Pai. Plantar essa semente, ó Deus, nos corações deles, Pai. Para que eles nunca possam esquecer, ó Pai, que eles têm o Senhor, Deus, como Pai, o Senhor, ó Deus, que eles possam contar com o Senhor, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, fazendo a Tua obra. Nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, adolescentes!